Minha querida professora Enilda, que eu tanto amo Como e é, tanto gosto. como é que vai você, meu querido? Melhor agora, né? A senhora faz parte da minha história há muitos e muitos anos, viu? É um É um prazer. prazer e agradeço. Eu agradeço a senhora estar aqui me dando essa honra de ouvir um pouquinho. E eu quero hoje ouvir um pouquinho das suas histórias, principalmente aquelas histórias de início de vida que nos deixa, nos inspira, né? Porque muita gente conhece a professora Nilda, essa ativista, essa lutadora pelos direitos dos trabalhadores, essa professora, mas pouca gente conhece como foi o processo de construção dessa criatura tão importante para a luta dos trabalhadores na nossa cidade. Então eu faço um pedido que a senhora nos conte um pouquinho como a senhora iniciou a sua trajetória como educadora. Lá no início, como decidiu. Eu venho de uma família grande, né? Esses dias a Ednei até já contou nossa história aí para você. Verdade. Mas, na realidade, a educação entrou na minha vida. Não fui eu que entrei na vida da educação, né? Então, na década de 80, quando eu queria muito ir para a universidade, nós não tínhamos hoje a quantidade de universidade que nós temos. Na época só tínhamos a FESP, que hoje é a UESC, né? Então a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, e não tinha o curso que eu gostaria de fazer. Então eu decidi naquela época fazer letras, porque na realidade naquele momento minha vontade era fazer jornalismo. E como Ó. nossa família era grande, meu pai não tinha condição de nos mandar a estudar em outros. Não são as mesmas facilidades que hoje, né? E eu me inscrevi na FESP, na época na FESP, em letras, porque achava que era o curso mais próximo, por conta que eu poderia trabalhar na redação do jornal, não era? E fiz letras. Então, com o curso de letras, a educação entrou na minha vida, porque eu fiz licenciatura, né? Então, assim, Legal. já naquela época, nós começamos. Eu sempre fui de movimento da igreja, né, de pastoral, sempre fiz parte de pastoral. E lá na FESP nós trabalhamos muito pela estadualização. Então, eu sou da geração dos alunos que ajudaram a estadualizar a FESP, que hoje é a chamada UESC, né? Então, nem todo mundo conhece essa história de muita luta, de muita rua, de muita. Apanhamos muito, tivemos muitos embates na época, porque ainda era na década de 80, né? Era Para uma que transição ainda, hoje né? ainda estávamos em transição, para que hoje os nossos jovens tenham acesso a uma excelente universidade pública, né? Uma das melhores do país. Então, Professora, assim, com nesse isso, momento da UESC, pois só um não, pouquinho, pode falar. um parênteses. Nesse momento da UESC, que a senhora estava na luta, tinha muitas mulheres nesse movimento ou era um pouco menos A de maioria, ativista? nós tínhamos muitas mulheres no movimento, mas claro que a maioria era de homens, né? Então, por Aham. exemplo, para a gente ficar em Salvador, acampado lá na porta do palácio, né? Então aí a maioria eram os homens, mas a gente participou desse processo. Eu tenho muito orgulho, é uma parte muito bonita da minha história. Porque a nossa população não tinha acesso à faculdade, né? Não tinha acesso, era pago. E nós ainda passamos um período ainda na luta, no processo para a estadualização, mas quando o governo do estado decidiu fazer o processo, aí a gente já tinha deixado de pagar mensalidade, porque eles começaram a custear. Então, parte do meu curso eu fiz ainda pagando mensalidade, a outra parte eu já fiz por conta do processo de estadualização. Um processo muito rico. Aquele período trouxe para a gente muitas lideranças que estão hoje aí na vida pública, né, que passou por esse período, né? Temos muitas pessoas da época da luta que militavam no movimento estudantil e que hoje estão aí nos representando na nossa região afora. Bom, saindo da Teve, universidade, eu virei professora.
já foi logo para dar aula? Eu concluí o curso em 89. E no início de 90 eu já comecei, eu fiz o primeiro concurso da prefeitura, que comecei a trabalhar oficialmente pelo concurso em setembro de 90, mas em março eu já estava indo lá para Banco Central. Então eu comecei minha vida de professora no distrito. Não no distrito dos acessos que temos hoje, mas no distrito lá no início, em 1990, que não tinha telefone, era um posto telefônico, então quando a gente chegava lá que chovia, ficávamos ilhados, a família ficava do lado de cá sem notícia, porque não tinha como se comunicar, então, mas foi um momento muito rico da minha vida. Se eu tivesse que reiniciar hoje novamente, eu gostaria de reiniciar pelo campo, porque foi no campo que eu dilapidei a professora que eu sou. Professora, deixa eu só dar um salve aqui a uns amigos que entraram aqui. O Deco está dizendo que o professor Osman é o cameraman. Ah, não é não. Meu cameraman é meu filho. Não, eu só tô, ele tá dando risada. Um abraço a Rita Lúcia, a Iago, a Rafael, o grande Rafael, querido Arcanjo também, a galera boa aí. Muito obrigado pelo carinho. Rita Lúcia é muito querida, gosto muito dela. Um beijo, Rita. Rafa Moreira é de Itabuna e é um empresário que faz um belo trabalho aqui na região, aqui, social também. É um cara muito linkado com as necessidades do nosso povo mais carente. Professora, que bom. Nesse momento de educadora, nos tempos atuais já é difícil. Imagina aquela época, finalzinho da década de 80, início da novo período, né? Existe uma diferença muito grande daquele... eu também acho, viu, Arcanjo? Professora, é muito especial. Um abraço, Arcanjo. Um abraço para Renata. Minha querida cunhada, esposa do meu irmão querido lá. Úrsula entrou aí também. Ursulano Rocha. Me conte um pouquinho pra gente, nesse primeiro momento de entrar na sala de aula, ainda assim, no momento de transição, né? Porque a década de 90 ainda estava na primeira experiência. Como é que foi? Era aquilo que a senhora já imaginava ou houve um choque? Naturalmente, e às vezes acontece isso, né? A gente pensa uma coisa e chega na sala de aula é outra. Na universidade a gente não aprende a dar aula, né? A gente aprende a dar aula dando aula. Então naquela época também não era diferente. Eu tive sorte que antes de concluir a universidade, eu dei aula no Colégio Estadual de Ilhéus, onde eu tinha sido aluna, então eu já tinha uma experiência de sala de aula, né? Mas meu primeiro trabalho, por isso que eu digo que foi em Banco Central, que eu dilapidei a profissional que eu sou, porque a gente trabalhava em uma comunidade do campo, cheia de necessidades, né? E tivemos sorte de ter também uma geração de alunos maravilhosos, que estudavam, que tinham uma preocupação, e nós professores da época também tínhamos essa preocupação. Então, assim, ser professor não é fácil hoje, também não era antigamente, né? A gente tinha... Era uma outra situação. Os alunos, óbvio, tinham mais respeito pelos professores naquela época, né? Hoje, cada dia que passa, a gente vai distanciando isso. Mas ser professor da rede pública, sem estrutura, sem recurso para trabalhar, nunca foi fácil. Deixa eu dar só um alô para uma galera que entrou nova aqui. Tem um rapaz que entrou aqui que a senhora conhece bem, viu? Ednei Mendonça. Eu vi aí entrando. Meu presidente querido, meu professor querido também. E o Kias. Minha nora também entrou aí, Didi. Foi. Bado também entrou aqui. Didi, um abraço para... Deixa eu ver. Yuri também. Olha quem entrou aqui, Yuri. Meu filho. É o herdeiro. Professora, eu estudei naquele querido IME da Princesa Isabel quando a senhora estava
nos dando aula também. Assim como foi uma geração que eu chamo a geração de ouro na minha vida dos professores. Foi, além do professor Osman, professor Ednei, a senhora, a professora Ana Maria, professor Osto, professor Giovanni, né? Me perdoe se eu Eunice. esqueci outro. Eunice, né? Daquela época lá do professor Isabel. Professora Eunice, professora de História. Ela me Isso. fez apaixonar por história, me botando para ler cada livro que era tão difícil de ler. E só de raiva eu ia ler, porque ela era dura, jogava duro comigo, ela conhecia meus avós todos, então ela jogava pesado. Então, é uma geração de ouro, que eu chamo de ouro, não só para mim, mas para muita gente, porque foi importante na formação. Não só a formação como cidadão, mas também na compreensão política, né? E hoje, esses professores, como a senhora, são agentes importantes na própria sociedade, muito além do que a sala de aula. O professor tem esse papel, além de educar, daquela educação mais formal, também a consciência do cidadão? Se você olhar em todos os projetos políticos pedagógicos das escolas, a missão da escola é criar cidadãos críticos. Então, o que é criar ou construir cidadãos críticos se não for ensinar esses jovens a pensar por eles mesmos, a ver os vários lados e daí criar a sua própria ideia sobre o assunto, né? Fazer isso é a matéria principal da escola. A escola não ensina nada além, eu estou falando do ponto de vista de cidadão, do que ensinar, desvendar ao aluno o universo, né? As leituras de vida, as leituras de mundo, para que ele se construa como cidadão. Então, esse é o papel primordial da escola. Não, a gente não vai para a escola só para ensinar 2 mais 2 são 4. Isso aí é uma consequência. Mas a escola ela tem um papel muito mais amplo. A educação tem um papel muito mais amplo, né? Não de apenas passar... porque não precisaria de professor se só fosse para decorar. Pega um livro, decora, acabou. Né? Mas é decodificar essa informação, respeitar as opiniões distintas. Esse é o papel... né, do professor, levar opiniões distintas e o aluno vai se construindo enquanto cidadão. Se a escola não cumpre esse papel, a escola falha no seu papel de escola, né? Porque a gente não pode perpetuar essa pirâmide onde quem é pobre nasceu para ser pobre, é para continuar sendo pobre. Nós não temos casta no nosso país, né? Então as pessoas, elas são cidadãos de direitos. E como cidadão de direitos, eles têm direito, a própria Constituição fala. Eles têm direito a uma educação que seja livre, uma educação que o construa como cidadão. Então, a gente precisa compreender esse processo do papel da educação na vida. E quando a gente faz isso, não significa dizer que a gente está, como algumas pessoas hoje falam, é a ideologia, não. Quando você diz isso, já é uma ideologia, né? Você tem que ensinar o aluno a ser livre, a ele buscar o seu próprio caminho, a ele construir independência, ele pensar independente para ele construir o caminho, para ele sair de onde ele está e poder observar o mundo ao seu redor e dizer eu quero seguir por aqui, ou eu quero seguir por ali e ser feliz com sua escolha. A senhora tem uma pegada muito newtoniana, né? A geografia crítica nos ensina... Entrou aí um rapaz aí que a senhora conhece bem aí, um professor querido que eu também amo, professor Osman. Bárbara Neves também, que é uma pessoa querida, nossa. Professora Bárbara, professora Aline. Aline também entrou. E essa transição? Eu sou freiriana, na realidade, né? É mesmo? Eu sou freiriana, na construção do saber. Nós não recebemos um aluno como um vaso vazio. Ele traz conhecimento. E a gente precisa, a partir do conhecimento do aluno, ensinar ele a abrir os horizontes, né? Então, a gente também aprende no processo de ensinar. Então, a gente não sai... O professor não é o dono do conhecimento absoluto nem total. E nem o aluno é um vaso que a gente vai enchendo de informações, não. O conhecimento, ele existe. Mesmo quando a gente encontra uma pessoa
que já tem uma certa idade, que não sabe ler, por exemplo, a escola não pode tomar esse cidadão e essa cidadã como alguém que não tem saber. Tem saberes, e às vezes saberes muito maiores que o nosso, que tem muito mais a nos ensinar do que o inverso. Então, Paulo Freire defende, né, essa ideia da educação popular. Coisa mais humanizada, né? Sim. A senhora acaba juntando a coisa do professor Paulo Freire com Milton Santos, porque Milton Santos ele traz um pensar crítico, né? Então, é por isso que e a senhora tem muito isso, a sua pegada de trazer a crítica para o debate, para as pessoas aprenderem, desenrolar. Eu sempre percebi isso. É por isso que eu trouxe mais por viés até minha área de estudo, que é a geografia, e Milton Santos tem essa, né? Como brasileiro, como ele é ilhense, por adoção que ele foi, né? Que ele é de fora, chegou aqui nos ensinando esse pensar crítico. E a senhora também tem muito daquilo da territorialidade. A senhora defende os professores da nossa cidade, de Una, de Canavieiras, né? Sempre eu vejo a senhora nas lutas de... Então, assim, quebra as correntes de Ilhéus em si, vai além. Então, Milton Santos também nos ensinou isso, né? Além dos nossos territórios. Ô, professora, e a senhora como mulher, uma mulher, mãe de família e professora e ainda referência, como é isso? Isso é uma confusão, né? É uma carga Então, pesada. assim, é uma carga pesada. Eu criei meus 2 filhos sendo professora, né? Então, sempre tive que trabalhar muito para dar conta da criação dos meus 2 filhos. É óbvio que quando a gente se dedica, a mulher, ela trabalha fora, ela tem um lado profissional, mas o lado dentro de casa, ela não tem para onde correr, né? Vai estar sempre cobrando dela. E às vezes a gente acaba descuidando muito da nossa família para cuidar da família dos outros, né? Para cuidar do outro. Na educação tem isso, a gente se dedica muito ao cuidar do outro. No movimento sindical, então, que a gente praticamente tem dedicação exclusiva, né? Porque a gente tem... Quando a gente decide a fazer alguma coisa, assumir algum papel, a gente precisa estar inteiro nesse papel, a gente precisa ser completo nesse papel. Então, como sindicalista, eu amo ser sindicalista, porque é algo que me dá prazer fazer. E com isso é óbvio que meus filhos, por muitas vezes, tiveram que ficar sozinhos, né, ou com alguém para poder eu estar me dedicando ao movimento sindical. Mas eu sou muito feliz, porque meus filhos hoje já estão buscando a independência, um já tem 24, outro 22 anos, então sobreviveram e eu espero que tenham aprendido um pouco também, né? Eu sempre digo, eu não posso cobrar aquilo que eu não pratico, né? Então a minha vida, a minha prática, eu digo sempre, se meus filhos fizerem o que eu faço hoje, eu serei muito, muito realizada com eles, por eles, eu tenho certeza que eles também serão profissionais humanizados, né? De olhar o outro como ser humano, de dar atenção ao outro pela necessidade que ele precisa daquele momento, daquele abraço, e às vezes no sindicalismo a gente faz muito isso, né? Porque as pessoas têm seus direitos dilapidados muitas vezes, e o nosso papel é esse de estar brigando, é uma luta solitária, né? É uma luta às vezes que árdua, mas é algo que eu, sinceramente, faço com muito prazer. Não, o exemplo que a senhora dá, eu pelo menos um pouco que eu vejo, eles são muito bem centrados, são meninos muito bem equilibrados, sempre, eu acho que foi bem feito o trabalho de vocês. São bons cidadãos, cidadãos de exemplo. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Diego Messias aí, ó, um cara muito querido, a liderança sindical do movimento das polícias civis da Bahia aqui, um abraço. Diego, de máscara eu não tinha reconhecido, é isso. Um abraço, Diego. Ô, professora, a senhora sempre foi muito dedicada às lutas sociais no geral, em especial uma categoria que a senhora faz parte, que eu acho que é a maior de todas as profissões. O que é isso? Essa coisa, como é que... esse sentimento que a senhora tem de gostar
como a senhora mesmo falou há pouco, de fazer o bem às pessoas e às vezes perder um pouquinho da sua própria vida para fazer o bem para outros. Conte um pouquinho dessa experiência, do o servir a qualquer momento, a toda hora. Bom, a nossa categoria, ela é uma categoria que perdeu o valor social. Infelizmente, dentro da nossa sociedade, a educação, a gente tem lutado há décadas para que a gente conquiste, né? Antigamente, o professor tinha um valor social, não tinha e o reconhecimento era uma discrepância muito grande. Hoje, a gente nem tem um valor social e não consegue ainda ter o mesmo valor de salário do que os demais trabalhadores que têm a mesma formação que nós. Hoje, quando eu vejo algumas falas dizendo assim, mas o professor quer ganhar muito, né? Mas a gente acha normal um médico ganhar bem, ter um carro, ter uma casa boa, ter uma vida, né, equilibrada, um engenheiro, um advogado. Sim, mas professor também estudou o mesmo tanto que eles e trabalham também muito que eles trabalham também. Não tô falando contra a profissão, eu estou fazendo uma comparação de formação para exercer uma função. Então, a nossa categoria ela é mais de 80% feminina, né? E uma boa parte dessas mulheres, elas também sustentam suas casas, suas famílias, são elas que são, como meu pai dizia, o esteio da casa. E não é fácil talvez nós não tenhamos o reconhecimento social, né, que a educação merece e precisa, por sermos majoritariamente mulheres, né? Porque não é fácil você estar como mulher concorrendo no mercado de trabalho, para que você seja respeitado em seus direitos, né? Porque somos todos cidadãos com os mesmos direitos, e não é fácil essa luta de ser mulher, de ser mãe, de ser professora, né? As professoras e os professores, eles não são as babás e os babás das crianças, mas são as pessoas que vão ajudando a construir a consciência crítica do cidadão. Mas é interessante que a senhora fala que não são, mas acaba também, professores e professores têm um papel além do normal e tradicional, né? Porque diante de tantas dificuldades com algumas famílias, tem que gostar muito de ser professor e professora, porque essa carga para vocês também acaba sendo pesada, né? Acaba recebendo todas as problemáticas do aluno. Eu mesmo, falo por mim, por exemplo, já saí de casa com os problemas dos meus pais e chegar não querer estudar, e a senhora foi uma das pessoas que já me chamaram, o que tem, você está muito quietinho hoje, eu estou lá quieto pensando nos problemas em casa. Então, assim, a senhora tinha essa percepção. Eu sempre fui agitado e aí um certo dia eu estava quieto, a senhora teve essa percepção para me perguntar, e talvez a senhora nem lembre disso, mas é um fato marcante. Então, tipo assim, como é isso? A professora também, o professor tem esse papel. Conte um pouquinho dessa experiência. O professor, ele lida direto com o seu produto, que é o aluno. E uma sala de aula com 40 alunos, com 30 alunos, nós temos 40 mundos distintos e diferentes. E querendo ou não, nós trabalhadores, nós professores, a nossa profissão é muito ligada à afetividade. Então, se você trabalha sem observar o aluno, sem observar e conversar e buscar, então a gente sempre brinca dizendo que professor, é psicólogo, é médico, é pai, é mãe, é tudo, porque vai e volta e encontra algum aluno meu que me conta algo que eu fiz lá atrás, como você falou aí agora, e diz, olha, que bom, né? Que bom que eu pude fazer isso, que bom que eu fui atenta. Então, a nossa categoria é uma categoria que é o professor que descobre quando a criança está sendo maltratada pela família. É muitas vezes o professor que descobre quando a criança é abusada. É muitas vezes o professor que descobre quando a criança tem um problema de saúde, por exemplo, de visão, né, que não consegue. Então, muita coisa é descoberta dentro da escola pelo professor, né? Então, alguns problemas de transtornos, normalmente é a escola que chama a família para indicar, olha, você precisa
né? Porque seu filho apresenta esse transtorno. Então, a escola é um espaço muito importante, porque a escola é um espaço de interação, a escola é um espaço de partilha, né? Então, o tempo todo a gente está com essa interação com a criança, ou com o jovem, ou com o adulto, e partilhando. E nesse processo a gente observa, porque nós somos cientistas, né? Nós somos estudiosos da área, né? Então, quando a gente está ali no processo, a gente passou por uma formação pedagógica, a gente passou por um processo de... É igual, você chega para um médico e diz o que você está sentindo, às vezes antes de fazer o exame ele diz, você tem isso, isso e isso, né? Às vezes ele vai acerta de cara. Então, assim, o professor também tem muito disso, porque ele não está na sala de aula sem estudar, ele estuda muito para estar na sala de aula, né? Ele estuda muito e cada aluno tem o seu tempo, cada aluno tem a sua forma de aprendizagem, tem a questão do que está fora da escola. Eu sempre digo assim, todos os problemas da escola não foram originados dentro da escola, eles vêm de fora. Toda violência dentro da escola, ela não foi gerada na escola, ela veio de um problema de fora da escola. Seja porque o menino está tendo problema dentro de casa, seja porque ele está envolvido com qualquer outra situação. Quantas vezes tem brigas que acaba estourando dentro da escola de dois colegas, mas a briga, o motivo não está dentro da escola, está fora da escola. Por isso que eu digo sempre que a educação ela não é sozinha e não resolve o problema sozinha. Não tem como dar conta de um problema que é social, né? Então, nós vivemos um problema social grave, cada dia que passa agravando-se mais. Nós vivemos um problema econômico gravíssimo e cada dia que passa a gente está vendo que a tendência é aumentar esse problema econômico. Vivemos crises na saúde e ela também estoura dentro da escola. Por isso que eu não entendo por que as gestões não conseguem fazer um trabalho conjuntamente da Secretaria da Assistência Social, Saúde e Educação. Às vezes a gente gasta dinheiros distintos quando poderia estar gastando dinheiro juntando as 3 secretarias para fazer para acompanhar o cidadão como uma pessoa inteira, né? Porque a pessoa não é só a escola, né? Então a pessoa está lá no bairro, que acompanha, que está no CRAS, que está no posto de saúde. Então, e todos esses problemas que passam por lá vão estourar dentro da escola. Verdade. Entrou outra pessoa que é muito especial aí, ó. Foi minha professora no Diocesano, a professora Carmelita. Ah, Carmelita da velha guarda. Beijo no coração, professora. Daniel também. A senhora deve conhecer muito bem Daniel. Paulo Bike. Sim, Paulo é o GCM Daniel, tô vendo. Um abraço, Daniel, prazer. Também, Pretinha. Nusa, um abraço. Teve algum momento no início ou no meio da sua vida acadêmica ou até já na profissão que a senhora parou e pensou e vou mudar de ramo, vou mudar de profissão, vou mudar de área? Teve algum momento que a senhora não por se arrepender ou até por questões melhores ou pela dificuldade que é ser professor? Pensou isso? Olha, a educação é uma cachaça. Às vezes a gente entra na educação dizendo assim, não, eu vou ser professor ou professora, mas vou fazer outra coisa da vida. Isso não é para sempre. Lá se vão 30 anos, né, pois é, 30 anos de profissão, porque a educação é uma cachaça, eu não me arrependo. Eu amo o que eu faço, sou feliz com o que eu faço, sobrevivo, criei minha família a partir dessa profissão. Então, acho que eu fiz a minha escolha certa de estar na educação. Eu gosto demais de ser professora, gosto demais de dar aula. Amo a decisão política que eu tomei de ir para o movimento sindical, porque é algo que eu faço com prazer. A gente tem uma categoria aqui que nós atendemos, juntando os nossos 5 municípios, cerca de 3 mil trabalhadores, né? Então, mais de 3 mil, quase uns 4 mil trabalhadores, mas é uma categoria aguerrida, né? Que na realidade a educação está no patamar que está por conta desse exército que temos nas escolas, desses trabalhadores que fazem a educação funcionar, que muitas vezes não tem nada de estrutura
para a escola funcionar, mas o professor está lá na frente, dá um jeitinho, improvisa, faz vaquinha para comprar água para beber, faz a vaquinha do cafezinho, às vezes tem um aluno que está com problema, dá um jeitinho. Então, normalmente, a gente acaba fazendo esse trabalho porque a gente quer ver o resultado do nosso trabalho, né? Então, a nossa categoria tem muito disso. Isso, às vezes, acostuma mal os gestores, né? Porque se vai sempre dar um jeitinho, acostuma mal os gestores. Mas a nossa educação, se não fosse pela categoria que tem, pelo exército que tem nas escolas, nós não teríamos o resultado que temos hoje. Que tem muito, está faltando muito, está faltando muito. Mas tem muito pouco tempo que esse país investe na educação. Tem muito pouco tempo que esse país decidiu ter financiamento da educação. Então, a gente ainda tem muito a crescer. A senhora é muito dinâmica e eu acho, não sei se o acúmulo de situações que a senhora já viveu, já acabou te trazendo vários preparos para várias funções. E a pedagogia também traz essas experiências, né, de contato. E com o trabalhador, para ser representante do trabalhador, para ser uma protagonista no sindicato, como a senhora passou a ser, conte um pouquinho dessa experiência para a gente. Bom, na realidade, quando eu fui convidada para ir para a direção do sindicato, se eu falar, talvez você nem acredite, eu era tão tímida que para eu falar alguma coisa para falar na assembleia. Então, hoje você me vendo na rua com o microfone na mão, né? Não, mas eu era muito tímida. Mas tive grandes professores no movimento sindical, que a gente aprendeu muito, o professor Raimundão, a professora Carmelita foi assim, a grande mestra para a gente do movimento sindical, da forma de agir. Ednei, que também ajudou a construir esse movimento sindical. E quando a gente decide fazer parte de uma luta por uma categoria, a gente começa a entender que não basta ser só e atender o trabalhador daquela categoria do sindicato. Se você quer melhorar a vida do trabalhador que você representa, você tem que lutar para melhorar a vida da comunidade, porque se a vida da comunidade melhorar, vai melhorar a vida do trabalhador que você representa. Então, daí a gente começou a fazer parte dos conselhos, né? Então, Conselho de Saúde, Conselho do Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho das Mulheres. Nós, da PPI, somos envolvidos em diversos conselhos, Conselho do Transporte, Conselho das Cidades. Então, a gente acaba se movimentando na participação da construção de uma sociedade, porque se essa sociedade melhorar, nossos trabalhadores moram dentro dessa sociedade, também a vida deles melhora. Então, na hora de discutir o plano, o PPA, a lei orçamentária, né, a LOA, então a gente sempre está lá discutindo, fazendo esse debate. Aí diz assim, o que isso tem a ver com o sindicato? Tem tudo. Porque ou você, se você se propõe a ajudar a construir uma categoria, aí você vai ter que ir muito além, porque você tem que aprender para ir além. E um sindicato, ele não representa só, não pode representar, eu só represento a educação e acabou. Não. O movimento sindical, a gente tem perdido isso, mas é preciso não deixar isso morrer. É um movimento por uma sociedade mais justa, é um movimento pela luta dos trabalhadores. Não importa se esse trabalhador esteja dentro da escola ou se esse trabalhador está em um outro setor, se é do público ou é do privado, porque a luta tem que ser dos trabalhadores, da classe trabalhadora, porque no fundo, tudo se resume a uma luta de classes, que é o capital contra o trabalho. E nós somos o trabalho, né? Nós somos a mão de obra explorada que nós vendemos barato para o grande capital. Então, no resumo da história, a gente precisa se organizar para que a sociedade modifique e melhore, porque assim melhora a vida de todos. Então, a PPI ela nunca se limitou a discutir só a educação, né? Então, isso eu fui aprendendo com todos que passaram por lá. E o período também que eu passei, hoje eu estou licenciada, não saí da direção, é claro, estou licenciada apenas por a questão eleitoral, mas para mim foi a grande história, o que me fez ser muito melhor como ser humano, como cidadã,
foi esse processo dentro do movimento sindical, de se envolver com essas lutas da comunidade. Isso faz a gente ver o mundo de outra maneira. Deixa eu dar um abraço aqui a um amigo Robson que entrou aí, grande Robson, querido. Rui Penalva, um abraço, querido. Esse rapaz aí sabe muito, viu, professora? Isso, um abraço, Rui. Robson também. Esse cara é artista, é advogado, é um bocado de coisa aí, viu? Pense num cara bom. Deinha que entrou aí, um forte abraço. Deixa eu ver, Sussu Novaes. Sueli Novaes. Trabalhadora na educação também. Uma galera boa aqui. Ô, professora, a senhora acredita na união das classes trabalhadoras para fortalecer a luta? Só assim para resolver. Nós estamos numa situação complicada no país. Eu vou pegar o que está acontecendo com a educação, porque eu digo sempre que a educação vai refletir em toda a sociedade. Estamos agora no ano 2020 e a lei... aqui que entrou duas pessoas, Jurandir e Lindy Duarte. Um abraço, viu, Lindy? Um abraço, grande querida amiga. Então nós estamos agora com um problema grave no país, que não interessa só quem é trabalhador da educação, interessa toda a sociedade. Nós lutamos muito nesse país para a educação ter financiamento. A educação só veio ter financiamento em 96, mas um financiamento muito restrito ao ensino fundamental. Em 2007, nós conseguimos ampliar para a educação básica, da educação infantil até o ensino médio, mas essa lei tem um prazo de validade e encerra agora, dia 31 de dezembro de 2020. Está tramitando no Congresso Nacional uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a 15, ela é de 2015, e nós estamos lutando no Congresso pela aprovação do novo Fundeb, porque senão, a partir de 1º de janeiro de 2021, a educação não terá mais financiamento. Então, não tendo financiamento, vai atingir a quem? Vai atingir a todos, porque se acaba o Fundeb, muitas escolas irão fechar, o Nordeste Norte e Nordeste vão sofrer demais neste país, né? Nós tínhamos um período anterior à lei do Fundeb e a lei do piso nacional, de que o professor trabalhava 40 horas com formação de nível superior e ganhava salário mínimo, né? Não tinha dia certo para receber dinheiro. Então a gente vem de uma luta constante e crescente da valorização dos trabalhadores. Em Ilhéus, por exemplo, nós temos plano de carreira dos professores, temos plano de carreira dos trabalhadores da educação. Se não tiver financiamento, acabou. É jogar enterrar tudo isso. E o pior, não é a questão só salarial. Vai fechar a escola. Vai fechar porque não vai ter o dinheiro, né? Então, fechando a escola, nós vamos voltar à época da década de 60, que nem todo mundo estava na escola. Quem é que estava na escola na década de 60? Né? Quem é que estava na escola? Nem todo mundo tinha acesso à escola. Então, a gente, de 88 para cá, houve a universalização do ensino, o direito a todos a terem acesso à escola, mas só viemos ter financiamento há pouco tempo, de 96 para cá, e estamos prestes a perder, porque o Congresso Nacional ainda não votou a emenda, a PEC 15, e é um processo longo, porque tem que passar pelo Congresso, pela Câmara de Deputados, tem que ir para o Senado, né? Se não sofrer alteração, vai para a publicação, se sofrer, tem que voltar para o Congresso, todo esse processo que é longo, ainda tem que ter uma lei de regulamentação, e 31 de dezembro está na porta. Então a gente precisa mobilizar a sociedade como um todo, se a gente não quiser retroceder à década de 60 do ponto de vista de educação. Aí alguns vão dizer, então não é bom, porque na época tinha qualidade. Tinha qualidade para quem? Quem era que estava na escola? Sim. Quem estudava no IME, por exemplo, vamos pegar a nossa cidade, quem estudava no IME, por exemplo, era filha da lavadeira de roupa, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Porque quem era essa elite que estava dentro da escola e que quando universalizou, quando todo mundo teve acesso à escola, essas pessoas, né, sim, passaram a estudar em outros lugares, e saíram da escola pública. Então a gente precisa ter um trabalho grande
para poder garantir a educação do povo brasileiro. E agora passa por todo mundo, independente de coloração partidária, independente de tudo, pressionar nas redes sociais para que o Congresso vote o novo Fundeb, que é mais triste. Por isso a União dos Trabalhadores, que nada disso está sendo discutido, passa pelo governo federal, porque não está fazendo parte do processo. Se dependermos do governo federal, o financiamento vai acabar. Isso é com muita tristeza que a gente diz, porque no processo democrático as pessoas se elegem, a gente precisa respeitar o resultado da eleição, mas quem é eleito para governar para uma população inteira, né? E não pode tratar a educação pública dessa maneira. Verdade. Deixa eu dar só um alô aqui aos amigos que entraram enquanto a gente estava ouvindo a senhora. Fabi, um abraço, Fabi. Grande querida professora também. Grande Vila Nova. Vila Nova é uma das referências no movimento estudantil, na época que eu estava aprendendo um pouquinho do que era movimento estudantil. Grande comunicador Vila Nova, um forte abraço. Um abraço, Vila. Robson também comentou. Fabiane Costa. Aldo, olha que professor, escritor, advogado, ex-prefeito de Itororó. Um forte abraço, viu? Que bom, e ele é assíduo aí, né? Eu vejo sempre ele acompanhando aí suas lives. Não, ele está sempre antenado aqui. Grande Vila Nova. Vila Nova está sempre chamando a atenção por essas lutas aí dos trabalhadores e está sempre abrindo espaço para se falar sobre o debate que é importante. Essa união, né? Eu acho que das classes trabalhadoras, tanto da comunicação como da educação, é fundamental para tentar conscientizar. Uma das coisas, professora, que eu fico assim, abismado, como que é difícil fazer as pessoas compreenderem a necessidade de se discutir isso que a senhora está falando aí, mais investimento na educação. É uma coisa que deveria ser meio óbvio, mas por que não é? Pois a gente ouve muito, e eu tenho muito receio desse discurso de que o Brasil gasta muito e gasta mal. Olha, o dinheiro que é investido na educação brasileira é insuficiente. E se algum gestor gasta mal, desvia, tem que ser punido, tem que ir para a cadeia, tem que ser processado. Mas o dinheiro, especificamente da educação, ele não é suficiente para gerir uma educação. Sempre se cobra da questão do PISA, da questão das avaliações externas, que o Brasil está sempre aquém dos países da Europa ou dos Estados Unidos, não importa o país. Agora a gente precisa pensar o outro lado. Desde quando esses países investem na educação e quanto investem na educação? Nós investimos hoje, o Brasil investe uma média de 3.800 ano por aluno, né? R$3.800. Os países que compõem a OCDE investem cerca de $9.000, ou seja, cerca de R$47 mil, né? Então, olha a diferença. É óbvio que é diferente. Então, você chega quando se faz essa comparação, você chega nesses países e existe formação para o professor. Eu sempre discuto. Nós temos um problema muito sério. Nós temos... a gente chega na escola... O que aconteceu comigo acontece com todos que entram. Nós passamos por um concurso, porque eu estou falando da educação pública, né? Pelo concurso. Chegamos lá, não é uma coisa de agora, é uma coisa de anos e décadas. Aí você assume a sala de aula. A gente não é preparado. Qual é o projeto político, pedagógico do município, do estado, da nação? Qual é o diagnóstico da educação onde é que nós estamos, o que é que nós queremos, onde queremos chegar e os caminhos traçados. Aí a comunidade brasileira, a sociedade brasileira, fez um grande debate, construiu os planos municipais de educação estaduais e o plano nacional, que eu tive a honra de representar em Ilhéus, e todas as conferências nacionais de educação na construção do plano, mas o plano fica na gaveta. Seja da União, dos estados e dos municípios. Nós temos o PME, temos, mas ele não serve de livro de cabeceira, de bíblia para orientar. Então eu sempre digo, qualquer gestor que entre que assuma um comando, não precisa inventar a roda, nem precisa buscar uma experiência longe. Tem uma lei
que é para ser cumprido em 10 anos, que se seguir aquela lei, se cumprir aquela lei, a pessoa vai sair como o melhor gestor. Porque aquela lei foi discutida com a comunidade, com a participação da sociedade civil, e tem lá, pode não ser a melhor opção, eu posso não concordar com tudo que está lá, mas foi um consenso, foi uma construção coletiva. E tem um plano municipal dizendo em 10 anos onde a educação do município deve estar, onde a educação do estado deve estar, onde a educação do país deve estar. Só que não adianta você fazer esse planejamento se os gestores, quando assumem, esquecem que existe e dizem assim, eu cheguei, encontrei desse jeito, não quero mais desse jeito, quero daquele outro, e segue outro caminho. Educação não se muda de um dia para outro. A educação é uma sequência. Você não pode pegar uma criança hoje, dar uma aula e amanhã ela ser outra pessoa. Porque é um processo não é um processo de curto prazo. Educação é um processo a longo prazo. Precisa ter investimento a longo prazo. Quem investe em educação não investe para colher amanhã. Tem que investir para colher a longo prazo. Então, enquanto os governantes não entenderem que a educação não é gasto, que a educação é investimento e que qualquer país só vai ser resolvido, ser bem resolvido, se investir bem na educação. Basta olhar o mundo, né? Não precisamos ir muito. Basta olhar os países que investem na educação, como é que eles estão. É verdade. Deixa eu só saudar uns amigos que entraram aqui, né? A gente tem que dar moral para quem dá moral pra gente. Ó, Marcos Anunciação, grande querido amigo, um abraço. Doutor Fernando. Um abraço, Marcos. Um abraço, doutor. Fernandão, um abraço. Um abraço. Doutor Fernando deu uma aula aqui do direito eleitoral, viu, professora? Muito boa. Sim, eu assisti. Muito boa. Mari Jovita, um abraço, Mari. Binho Rezende, Miriam... Binho Herberson, professor Herberson. Ah, é verdade. É porque o pessoal tem a mania de botar um... Grande historiador. É verdade. Nem tinha reconhecido, professor. Robson trouxe Ele disse que educar é libertar, é dar consciência, é construir identidade, é cidadania. E cidadania, as elites querem alienação e controle social. É verdade, travar as vendas para as minorias. Isso é verdade. Ô, professora, rapaz, passa rápido, quando o papo é bom, infelizmente, a gente já está aqui há 50 minutos batendo um papo. Nossa. E a gente quer falar de tudo, né? E a gente... vamos falar um pouquinho do momento hoje que está o trabalhador diante de todas essas pressões de uma pandemia que tira direitos, né, por natural até. E quem tem aquele velho ditado que dizia os mais antigos, quem tem a unha maior, né, chega mais longe. Suba na parede. Quem tem mais força acaba, digamos assim, captando as melhores condições. E como é que fica o trabalhador totalmente desprotegido nesse processo, em meio a essa pandemia, em meio ao abandono dos governos? Por mais que ele abriu aí o financiamento meio que obrigatório pelo processo, mas a gente percebe que há um esfacelamento, né? Tanto das lutas como os direitos trabalhistas vêm sendo usurpados nos últimos anos. Como é que é isso? Bom, nós tivemos muitos prejuízos do ponto de vista de direito, né? A reforma trabalhista ela foi muito prejudicial. A reforma da Previdência, nossa, foi muito danosa a toda a população brasileira, né? Deixa eu só mandar um abraço para a Dejanira aí, ó. Mandou um alô para a senhora. Oi, Dejanira. Um beijo, querida. Tem sido muito sofrido o processo. Nós estamos perdendo muito rápido o que levamos décadas para conseguir construir. Então, nós temos perdido muito... Então aí nós temos agora aí com essa pandemia, né? A autorização para as empresas privadas reduzirem salário junto com a jornada, né? E as empresas têm feito isso, né? Fazendo a redução da jornada com a redução do salário. Nós temos, inclusive, o serviço público, que é proibido reduzir salário, mas nós temos visto alguns setores fazendo redução salarial. Então, ela tem bastante, porque os prejuízos têm sido muito intensos e muito grandes. E a cada dia mais, se nós não tomarmos uma posição
neste país, eu creio que daqui a pouco nós não tenhamos mais nada, porque da nossa CLT nós já perdemos muito, né? Com a reforma da Previdência, nós perdemos mais, muito. É muito indigno o que foi feito, porque a reforma da Previdência não pegou os grandes peixes, como eles diziam, né? Sim, sim. Não pegou os grandes marajás, como eles diziam, mas pegou o povo, porque quem está lá no campo, quem está no dia a dia, o pedreiro, o professor, o balconista, essa pessoa do dia a dia é que foi prejudicada, porque as grandes aposentadorias dos magistrados, né, dos grandes cargos, continua, não houve alteração, né? Não houve nenhuma alteração. Então, mas a do povo teve. Então, a pessoa que já ganha o salário mínimo foi mais prejudicada agora com essa reforma da aposentadoria. Muito difícil. Mas e uma das coisas que mais me inquieta e me deixa mais agoniado por que o trabalhador que mais sofre nesses momentos, principalmente dessas malditas reformas, ele não consegue reagir de forma coletiva, de fato, a não ser quando tem coletivos, sindicatos com pessoas conduzindo, tentando acordar, e mesmo assim enfrenta resistência. Por que isso? O cara que mais está tomando a pancada não reage. Nós somos a maioria, mas também somos o lado mais frágil, né? Por exemplo, durante a pandemia nós não podemos ir para a rua, nós não podemos fazer movimento, nós não podemos gritar além das redes sociais. E também porque não temos representatividade, Gerberson. Sim, o povo não tem representatividade política. O sistema político é de representação. Então, quem está cometendo todos esses, por exemplo, se você chega dos 500 e tantos deputados federais, 100 e pouco, 120 no máximo, tem a ligação com a classe trabalhadora. É minoria absoluta. Né? Então, assim, nós, povo, nós trabalhadores, não temos representação, mas o grande empresário tem, né? Sim. Os banqueiros têm. Então, olha assim, é um sufoco para o governo federal acudir o pequeno e o médio empresário, acudir os trabalhadores, mas acudiu rapidinho os banqueiros, não foi? Sim, foi verdade. Acudiu, saiu rapidinho recurso para os banqueiros, então acudiu rapidinho a verdadeira elite, porque eu vejo muito trabalhador se achando elite, eu vejo muito trabalhador, né, que vende muito barato essa mão de obra aí, se diz que é de direita, porque é isso, que é aquilo, então assim, mas aí é um discurso que a gente precisa ir informando, e cada vez que eles vão fazer alguma coisa contra os trabalhadores, eles criam uma fumaça, né, para poder desvirtuar a atenção, tirar a atenção dos trabalhadores, para poder estar discutindo, fazendo outro debate enquanto eles retiram os nossos direitos. Então, assim, nós precisamos de representação política. Quando a gente vai votar, eu sempre digo isso, a gente faz o debate para escolher quem a gente vai escolher para prefeito, para governador e para presidente da República. A gente não faz o mesmo debate para escolher quem vai votar para vereador, para deputado estadual, deputado federal e senador. E são esses que votam e que modificam as leis, né? Porque o executivo pode até ter vontade, mas só vai acontecer passando pelo legislativo. Então, nós não temos um legislativo que represente. Veja o que está acontecendo com o Amazonas, veja o que está acontecendo no meio ambiente, né? E eles conseguiram modificar a lei. O professor falou que foi 1 trilhão, ó. O professor Ednei falou, 1 trilhão de... Pois é. Pois é, então assim... conseguiram liberar agrotóxicos na facilidade. Quem votou nisso, gente? Não veio de Marte, não. Quem votou foram as pessoas que nós elegemos como deputado. E a mesma coisa acontece no país, nos estados e no município. Tudo acontece dentro do legislativo. Então, Gerson, eu acho massa essa sua disponibilidade de fazer tanto bate-papo, porque é muito legal a gente estar conversando com as pessoas e a gente começar a construir um pensamento,
dessa possibilidade que não dá mais para a gente trocar voto, não dá mais para a gente pensar em favor para votar numa pessoa, porque são essas pessoas que vão detonar a nossa vida ou colocá-la no eixo, porque no sistema político do Brasil é assim que funciona, né? Então, nós estamos vivendo um governo que foi eleito pela maioria, mas não representa a vontade do povo brasileiro. Porque representa a vontade do grande empresariado, né? Porque não tem compromisso com a população, não tem compromisso com as mulheres, não tem compromisso com as minorias deste país, não tem compromisso com o povo indígena deste país, né? Com o meio ambiente. E a gente pensa que isso não influencia a nossa vida, vai cair no nosso colo. Vai cair no nosso colo. O tempo passa rápido, mas a gente não pode deixar de saudar a galera que cola aí para nos dar moral. Eli Cristina também está aí. Aracildo, grande companheiro, querido. Derivaldo. Um abraço a todos. Beto Produções, querido, um abraço. Beto também é um lutador, e esses dias a gente estava discutindo aqui sobre a área dele, dos produtores, né, que tem sofrido bastante. E Aracildo é ex-diretor do Sindicato dos Bancários, viu? Um povo bastante oprimido também. Agora, professora, eu estava discutindo com o Beto até ontem sobre a questão da classe dele, que às vezes falta a concepção das pessoas entenderem a necessidade da união. E às vezes o trabalhador ele não se sente trabalhador da classe trabalhadora e acaba não ajudando no processo da construção. Eu sei que tem pouco tempo, mas é uma temática importante a gente estar discutindo. A pessoa reconhecer que ele é trabalhador, mesmo ele tem algumas funções, né, que as pessoas se acham acima do processo. Por que existe isso? Bom, na realidade, acho que nós cometemos um grande erro na história de quando a gente conseguiu elevar muita gente de patamar, né? Muita gente que era da classe D, ia para C, para D, entendeu? A classe média no Brasil cresceu muito. E começou a achar que cresceu pelos méritos próprios e não pelas oportunidades que lá tinham, né? Então é engraçado, quando você sobe um degrau, parece que o que está embaixo, que ficou embaixo, é inferior a você. Né? Então, assim, parece que você muda. Não, você não muda. Porque o que a gente precisa entender é, se a pessoa não consegue passar um ano sem trabalhar, sem ter renda e sobreviver, essa pessoa não pode dizer que né, é um trabalhador, né? O que é um trabalhador? É o que vende sua mão de obra pela sobrevivência. Na maioria das vezes a gente vende o almoço para pagar a janta, né? Porque é assim que as pessoas vivem. Então, assim, acho que a gente precisa se compreender como trabalhador. Nós temos a divisão de setores, mas todos nós somos trabalhadores. Somos trabalhadores. Tem o peão do chão da fábrica, o peão do chão da escola, o peão do chão do banco. Nós todos somos trabalhadores. O peão do hospital, que vai do médico ao... Mas falta só um minuto para acabar. Deixa eu saudar meu querido doutor Rodrigues Sarará, que entrou aí. Um abraço. Gente boa. Malu Menezes também, um forte abraço. E vou deixar esses últimos segundos aí para a senhora falar e agradecer pelo carinho, viu? Eu quero agradecer a você pelo espaço, Gerson, dizer que eu torço muito por você. Você é um jovem. Obrigado, que é aberto, tem uma mente ótima, conversa com todo mundo. Então, eu desejo muita sorte aí na sua caminhada em direção ao Legislativo. Estou muito feliz com o time que o nosso partido montou. Então, nós temos pessoas muito capazes. Eu vou falar que o professor montou um timaço. Temos um candidato muito bom e temos uma equipe massa de pré-candidatos a prefeito, a vereadores e vereadoras. Professora, a gente fez questão de voltar aqui porque caiu justamente no momento mais importante da live, que a senhora ia falar para a classe trabalhadora. Então, eu fiz questão de voltar aqui para a senhora falar para a classe trabalhadora que está passando tanta dificuldade. O tempo é da senhora, te agradeço voltar, viu? Te agradeço, o tempo é da senhora. Agora, quando a senhora terminar de falar, aí a gente vai embora para casa. Tá certo. Eu, na realidade, fiz questão de voltar porque tem uma turma que eu tenho o maior carinho e respeito, tenho aprendido a amá-los.
que são os servidores afastados do município de Ilhéus. Então, há um ano e 6 meses, né? Vai fazer agora um ano e 7 meses, de que quase 300 trabalhadores foram afastados pelo município de Ilhéus, que entraram no período 83 e 88, antes da Constituição Federal, quando a lei não exigia concurso público. Então, assim, pelo tempo de que esses trabalhadores passaram, depois de 32 anos, 33 anos, alguns com 34 anos de serviço, foram afastados, né? E eu gosto de falar bem a palavra afastado porque eles não foram demitidos, o que é uma crueldade, porque quando você é demitido, você tem direito ao auxílio-desemprego, você tem direito às parcelas trabalhistas, você pode sacar o FGTS. Essas pessoas simplesmente foram afastadas da folha de pagamento de forma bem bruta, bem cruel, e a gente vem passando esse ano e meio com esses trabalhadores que a gente sofre junto com eles, e são pessoas que para mim se tornaram pessoas especiais, porque mesmo um ano e meio depois ainda tem esperança, ainda tem força de lutar, ainda tem muita fé de que nós vamos conseguir reverter. Eu também não tenho dúvida de que nós vamos conseguir reverter judicialmente, mas eu queria deixar aqui que quando uma pessoa afasta o outro porque diz que não tem condição de pagar, não justifica manter o mesmo valor da folha. Como é que você elimina 2 milhões da folha e menos de alguns meses depois você já tem esses 2 milhões da folha de novo, não é? E não foi pelo reajuste dos demais trabalhadores. Então, assim, eu quero um abraço especial a todos os trabalhadores de todas as secretarias, não somente a nossa, e a gente estava falando da questão de que a PPI ela é bem mais ampla, né? A gente não se prende aos trabalhadores apenas da educação, e nos transformamos em uma família, né? Esses trabalhadores fazem parte da nossa família, choramos juntos com eles, brigamos junto com eles, e na pandemia eles têm sofrido muito. Muitos não têm mais condições do mercado de trabalho por conta da idade, por conta da formação. E na pandemia eles estavam fazendo bicos, e na pandemia esse bico também não tem mais. Então é muito degradante e muito humilhante uma pessoa que passa 30 e tantos anos servindo ao município sobreviver da doação de uma cesta básica. Acho que isso é muito perverso, sabe? É tirar a dignidade do ser humano quando você impõe ao ser humano a sobreviver da doação de uma cesta básica. Para mim é o pior momento que tem. É o momento que a gente distribui a cesta básica, que ao mesmo tempo é um momento cheio de amor, de carinho, mas é um momento que eu me coloco no lugar deles, dizendo assim, eles compraram o que eles queriam, agora eles estão comendo o que o outro escolhe que é para eles comerem, sabe? Então, esses trabalhadores são muito caros para nós, são muito preciosos, e a gente está sempre estimulando, animando a fé deles, porque nós vamos, com certeza, chegar ao momento da vitória desses trabalhadores. E eu lamento muito, de tudo eu jamais esperaria uma ação do prefeito de Ilhéus, de demissão desses trabalhadores. Até por ele se colocar como uma pessoa humana, e não foi nada humano, né? Não foi nada sensível a esses trabalhadores, de enganar, de mentir. Isso dói demais para esses trabalhadores. Eu queria terminar registrando isso, de que nessa pandemia a gente está acompanhando de perto a vida desses trabalhadores e vendo o quanto eles estão sofrendo, o quanto eles estão passando por... Vou dizer uma palavra bem popular, pelo perrengue de não ter o que comer, de não ter... Muitos já venderam a maior parte do que tinha dentro de casa, televisão, sabe? Para poder comprar comida. Então isso é muito, muito triste, degradante. Isso não é digno de um gestor de uma cidade do porte de Ilhéus tomar essa decisão. Era isso que eu queria, e mandar um forte abraço para eles, dizendo nós estamos juntos. E essa luta nós vamos chegar até o final e com a vitória, não tenho a menor dúvida disso. Obrigada, Jefferson, pela oportunidade. Eu te agradecer a sua sensibilidade, seu jeito de cuidar de pessoas que estão passando tanta dificuldade aí.
Eu acho que mostra o ser humano especial que a senhora é, se preocupar com a classe que está sofrendo tanto, né? Independente de situações políticas, o ser humano nesse momento pesa muito mais do que qualquer outro. Quero agradecer a alguns amigos que entraram aqui no finalzinho da live. Catita, grande querido amigo, doutor Fernando voltou, Iago, Mia Alicia voltou também. Grande James do Agravo, um forte abraço para você, querido. Val Cabral, que já está terminando aqui. Assim, se a senhora quiser falar mais algumas palavras aí, que eu Não, eu acho só que quero que cada um tem que se cuidar nesse momento, né? A gente começou uma pandemia onde não tínhamos caso nenhum e estava todo mundo louco porque tinha que fechar tudo para poder proteger a vida. E hoje nós temos 100% da UTI já colapsada, a UTI nossa, né, da nossa cidade, verdade. chegando aos 1.500 casos, e a gente vê, assim, a não preocupação, né, e a falta de uma posição política firme na proteção da vida. Então, se cuidem, se precisar sair, use máscara, né? Evitem aglomeração, evita festinha dentro de casa, porque a gente tem muita família, famílias completas pegando o vírus. Isso é muito preocupante para nós, né? Então, se cuidem. Você também, menino, se cuida. Me permita chamar de menino, né? Foi meu aluno, posso. É verdade. Só para uma última pergunta. Aquela professora Enilda, de 30 anos atrás, da década de 90, com a professora Enilda hoje, com a experiência e a carga da vida com as suas alegrias e dificuldades. Resuma aí em um pouquinho. Eu sou a mesma professora, sempre digo isso, os princípios são os mesmos. Mudei muito, aprendi muito. Do ponto de vista de ser humano, eu sou bem melhor. Mas do ponto de vista de princípios, de defesa, quem me conhece há muito tempo, o que eu defendi há 30 anos atrás é o que eu defendo hoje. Eu sempre digo assim, e acho que é muito importante, principalmente a gente, Gerson, quando a gente se propõe a ir para uma disputa, né, do pleito eleitoral, que se tem uma coisa que eu me cobro e permito que qualquer pessoa me cobre, é coerência. Porque quando a gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar o caminho, mas a gente precisa ser coerente e os princípios, eles não mudam, né? Você muda a forma, às vezes, de ver as coisas, o caminho para ficar mais fácil, você não precisa passar mais pelos mesmos caminhos tortuosos para alcançar o que você quer, mas os princípios e a coerência, ela tem que nos acompanhar sempre. Entrou uma pessoa aí que eu sou fã, e eu não podia deixar de fazer uma pergunta que é importante. Quero mandar um abraço para meu querido reitor, forte abraço, viu? Eu quero fazer uma pergunta. A academia, que nós temos aqui, uma excelente, ela pode melhorar a qualidade de vida do cidadão? Sim, claro. Alessandro, um abraço. Eu acho que Alessandro vai dar essa contribuição. Eu estou vendo aí a UESC se mobilizando aí nesse período de pandemia para se aproximar da comunidade, né? Está aí trabalhando com essa questão dos testes. Eu vi alguma coisa assim da questão econômica. Então, a academia pode nos ajudar e muito. A UESC tem um grande laboratório, né? Porque a UESC atende a diversas cidades. E acho que o sonho de consumo de todos nós é que haja uma ligação entre a educação superior e a educação básica, né? Acho que no dia que isso acontecer, a gente vai conseguir mudar muito, né? A nossa luta a gente conseguiu criar um Sistema Nacional de Educação, só que na prática ele não ocorreu. Então, no dia que a gente conseguir ter um Sistema Nacional de Educação, que vá da educação infantil até a pós-graduação, a gente, de fato, vai ter uma melhoria e uma participação significativa da academia na vida de todos nós. Luiz disse que Enilda nos representa, é verdade, e muito bem, por sinal. Um abraço, Lu! Tem que terminar, infelizmente, porque a gente já abusou demais da senhora. Um abraço para a Ana Jovita, que entrou aí também. CS Bahia, um abraço, viu? Uma galera boa da UESC, uma galera massa. Professora, eu sei que é gostoso o papo,
mas o compromisso, a senhora tem outros compromissos. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez eu agradeço. E vamos estar aí nessa torcida pela senhora, por nós todos. O nosso grupamento está muito bom, está muito sedimentado ali num objetivo maior, que é fazer o bem para Ilhéus. Eu acho que quando as pessoas têm esse pensamento em comum, só tem como dar certo. Quem vai chegar, pouco importa nesse momento, quando está todo mundo com objetivo, torcendo para o bem da nossa sociedade. Um forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço a oportunidade e acho que a coletividade sempre ganha, né? Então, o que eu gosto disso no partido que nós fazemos parte é isso, é a luta coletiva. Então, boa sorte também para você. Muito obrigada pela oportunidade. Um abração.